Eles te subestimaram, riram da sua tentativa de liderar, sussurraram pelas costas enquanto sorriram pela frente. E agora? Agora eles estão mais perto do que nunca. Ocupam posições estratégicas ao seu redor. São colegas, parceiros, familiares, inimigos invisíveis, disfarçados de aliados. E você, mesmo sabendo disso, nunca soube o que fazer com eles. Até hoje. Hoje você vai aprender algo que nunca te ensinaram na escola, nem nas rodas de amigos. Algo que nem mesmo nos livros de autoajuda ousaram tocar. Hoje você vai dominar a arte de transformar inimigos em peões úteis. Um jogo de xadrez invisível, onde cada movimento seu pode determinar o colapso silencioso de quem queria sua queda. Mas não é com gritos ou vingança. É com estratégia fria, elegante e cruel. Pare e pense. Quantas oportunidades você perdeu? Por que se deixou consumir pelo orgulho ferido? Quantas vezes você se afastou de quem poderia ser usado a seu favor, apenas porque sentiu raiva? Quantas alianças você negou, por acreditar que respeito se impõe com distância, e não com manipulação silenciosa? Maquiavel não escreveu O Príncipe para os fracos. Ele escreveu para aqueles que entendem que o mundo é uma arena, não um templo. Que a política está em tudo, na amizade, no amor, nos negócios. Que todo conflito pode ser transformado em capital de poder, se você souber mover suas peças. E a primeira peça é o inimigo. Sim, ele mesmo. Aquele que te confronta, que espalha dúvidas sobre você, que te observa esperando sua próxima falha. Você vai aprender a usar esse inimigo como um espelho tático, uma fonte de informação e uma ferramenta de consolidação do seu trono. Imagine transformar cada ataque em vitória, cada insulto em combustível, cada sabotagem em trampolim. Isso não é otimismo tóxico. É uma habilidade milenar, refinada por estrategistas, reis e CEOs. Uma competência que separa os líderes dos liderados. Você está pronto para isso? Não. Se trata de perdoar. Trata-se de domesticar. De usar a vaidade do outro a seu favor. De induzir comportamentos, plantando ideias, elogios, medos. De criar dependência emocional em quem te queria destruir. Você sabe como fazer isso? Saberia, por exemplo, como elogiar um inimigo sem que pareça submissão? Como entregar poder suficiente para que ele se sinta relevante, mas nunca o bastante para te ameaçar? Você já notou como os que te invejam também te copiam? Como os que falam mal de você gastam energia te observando? E se você canalizasse essa energia contra eles mesmos? Se você pudesse manipular sua própria imagem nos olhos do seu adversário, até que ele agisse de forma previsível, controlada, funcional? A ciência já provou que nosso cérebro é viciado em narrativa. O hipocampo, centro da memória, reconfigura a realidade com base nas histórias que contamos a nós mesmos. Isso significa que você pode reescrever sua própria história. E, mais, pode infiltrar-se na narrativa do seu inimigo, reprogramando a forma como ele te enxerga. Isso é controle de percepção. Isso é guerra de informação. E você está prestes a se tornar um mestre nisso. Mas antes você precisa encarar a pergunta que vai mudar tudo. Por que você tem medo de usar seu inimigo a seu favor? O que exatamente você acredita que vai perder se abrir mão da raiva e escolher a estratégia? Será que você prefere o conforto da vitimização ao desconforto da dominação? Será que sua moralidade é apenas uma armadilha aprendida que te impede de jogar o jogo que todos já estão jogando? Porque neste exato momento, enquanto você espera um mundo mais justo, alguém que você considera errado está usando cada brecha que você deixou. E ele vai subir, vai crescer, vai vencer. E você? Você vai continuar se enganando com frases como "eu prefiro ser verdadeiro"? Ou vai finalmente aprender a usar a verdade como isca, a lealdade como ilusionismo e a empatia como arma? Hoje você vai descobrir que a verdadeira virtude, como dizia Maquiavel,
não está em ser bom ou mal. Está em saber quando ser um, quando ser outro, e como transformar cada conflito em uma escada. Sim, a escada da sua ascensão começa onde a raiva acaba, e a estratégia começa. Eles te subestimaram, riram da sua tentativa de liderar, sussurraram pelas costas enquanto sorriram pela frente. E agora? Agora eles estão mais perto do que nunca. Ocupam posições estratégicas ao seu redor. São colegas, parceiros, familiares, inimigos invisíveis disfarçados de aliados. E você, mesmo sabendo disso, nunca soube o que fazer com eles, até hoje. Hoje, você vai aprender algo que nunca te ensinaram na escola, nem nas rodas de amigos. Algo que nem mesmo nos livros de autoajuda ousaram tocar. Hoje você vai dominar a arte de transformar inimigos em peões úteis. Um jogo de xadrez invisível, onde cada movimento seu pode determinar o colapso silencioso de quem queria sua queda. Mas não é com gritos ou vingança. É com estratégia fria, elegante e cruel. Agora que você compreende as raízes históricas, neurológicas e emocionais que moldam a maneira como enxergamos nossos inimigos, é hora de dissecar esse problema em suas 3 camadas fundamentais. Porque todo inimigo que você encontra é apenas a superfície de uma estrutura muito mais profunda. Uma estrutura que se repete, em padrões quase matemáticos, em toda relação de poder. A primeira camada é a mais visível. O conflito declarado. A rivalidade, os ataques diretos, as sabotagens evidentes. Aqui é onde a maioria das pessoas trava suas batalhas. Mas este é o nível mais frágil. Porque o inimigo que você vê não é o mais perigoso. É o mais fácil de neutralizar. O verdadeiro perigo está na segunda camada. Essa camada superficial pode ser aproveitada como espetáculo, uma encenação estratégica. Quando você é atacado abertamente, você tem a chance de moldar sua imagem pública. Pode responder com dignidade ou astúcia, transformando a agressão em narrativa de força. A mídia social é fértil para isso. O conflito, exposto, vira palco, e quem domina a narrativa ganha seguidores, aliados e até simpatia. Mas jamais se engane. Esse palco é volátil, e por isso você precisa entender a fundo a segunda camada. A segunda camada é o ressentimento encoberto. São aquelas microexpressões de inveja disfarçadas de elogio. As alianças quebradiças mantidas por conveniência. As opiniões silenciosamente plantadas contra você, em grupos dos quais você nem participa. Esse nível requer um tipo diferente de inteligência. A sensorial. Você precisa sentir quando uma risada é cínica, quando um convite é armadilha, quando um apoio é chantagem. Aqui, o jogo exige escuta ativa, leitura corporal, silêncio estratégico e uma habilidade que poucos desenvolvem: o uso da dúvida como arma. Você não acusa, você insinua. Você não confronta, você pergunta. Você tem certeza que ele está do seu lado? Será que ele realmente quer o seu bem ou só se beneficia da sua presença? São sementes plantadas em terra fértil, porque o ressentimento nunca anda sozinho. Ele procura confirmação. E você será essa confirmação, disfarçado de conselheiro. No entanto, há algo ainda mais profundo. A terceira camada é a mais complexa e insidiosa: a conivência estrutural. Esses são os inimigos que sorriem enquanto te prendem, que oferecem ajuda enquanto criam dívidas invisíveis, que constroem sua dependência emocional, profissional ou social. Eles te elogiam quando você se sente inseguro, te presenteiam quando você pensa em romper, te protegem para que você jamais aprenda a se proteger sozinho. Eles se travestem de mentores, pais simbólicos, patrocinadores. Mas o que fazem, no como fundo, é minar sua autonomia. Essa camada exige uma cirurgia emocional. É preciso cortar vínculos sem parecer ingrato. É preciso recusar presentes com elegância. É preciso agradecer.
e mesmo assim sair. Aqui, o silêncio vira escudo, a distância vira poder. E o mais importante, você deve substituir essa estrutura por outra. Nenhum vácuo se sustenta. Quando você retira um conivente da sua vida, precisa criar uma nova rede que não dependa de validação, mas de acordos claros, recíprocos e estratégicos. O antídoto da conivência estrutural é a aliança lúcida. Mas, e quando as três camadas atuam juntas? Quando o inimigo te ataca na superfície, sabota nos bastidores e te segura pela culpa, essa é a configuração mais letal e a mais frequente, porque as pessoas aprendem desde cedo a manipular em múltiplos níveis. Aprendem que podem te atacar publicamente e depois te pedir desculpas em privado, que podem te proteger financeiramente enquanto espalham boatos sobre sua incompetência, que podem sorrir em sua frente e minar suas bases por trás. Por isso, sua defesa precisa ser multidimensional. Você precisa criar escudos simbólicos. Sua reputação deve ser blindada antes do ataque. Isso se faz com provas públicas de competência, com alianças visíveis, com posicionamentos claros. Você precisa também de escudos emocionais. Saber quem você é, o que você quer e o que está disposto a perder. E, acima de tudo, precisa da espada invisível. Aquela que corta sem tocar, que age nas sombras, que transforma o ataque em oportunidade. Sim, porque cada inimigo revela algo sobre você. Algo que talvez você preferisse não ver. Um ponto fraco, uma insegurança, um medo ancestral. E é por isso que eles são tão preciosos. Eles são os únicos que te mostram onde você ainda está vulnerável. São os únicos que não têm interesse em te poupar. E isso, se bem usado, é um presente. Você está disposto a aceitar esse presente? A abrir os olhos para o que dói? A agradecer ao ataque porque ele te mostrou uma falha de estratégia? A ver no ressentimento alheio o reflexo da sua grandeza mal administrada? A cortar laços com quem te oferece colo, porque você precisa de um trono, não de um berço? Então respire fundo, porque estamos apenas começando. No próximo bloco, você vai conhecer as 4 leis que organizam esse jogo e vai entender como cada uma delas transforma conflitos em alianças, sabotadores em escudeiros e inimigos em peões úteis. Agora, respire fundo, porque a partir deste ponto, não basta entender, você vai agir. As 4 leis que você está prestes a conhecer não são teorias filosóficas, são mecanismos táticos, protocolos práticos que você vai aplicar como um cirurgião aplica bisturi, com frieza, precisão e zero margem para erro emocional. E para cada uma delas, você verá não apenas o conceito, mas o ritual, a execução detalhada, o gesto, o tempo, a intenção oculta. Lei 1. A lei da utilidade oculta. Todo inimigo carrega um potencial não explorado. Ele sabe algo que você não sabe. Ele tem acesso a redes que você não domina. Ele detém a chave de percepções, medos ou oportunidades que só emergem no confronto. Seu papel é simples: descobrir esse valor escondido. E para isso você não ataca, você se aproxima. Mas a aproximação precisa seguir 3 etapas. Primeiro, o mapeamento. Observe o inimigo como se ele fosse uma peça rara de museu. Liste seus contatos, suas motivações, seus medos públicos e privados. Segundo, a aproximação simbólica. Isso envolve aparecer nos mesmos espaços, reagir positivamente a pequenas conquistas dele, marcar presença de forma constante, mas não invasiva. Terceiro, a proposta de convergência. Um gesto inesperado. Tenho uma ideia que talvez interesse a nós dois. Nunca diga, te admiro. Diga, sei o quanto você é relevante para o que quero construir. Exemplo, imagine que um rival de trabalho tem grande influência sobre um grupo que te resiste. Em vez de confrontar,
Você propõe uma colaboração, um projeto em que ele brilha, mas você controla os bastidores. Ele se sente reconhecido, você ganha acesso ao grupo. E enquanto ele se exaure provando seu valor, você constrói capital simbólico com todos ao redor. Lei 2. A lei da narrativa. Reprogramada, se você não controla a história que contam sobre você, você é prisioneiro dela. Essa é a segunda lei. Você precisa se tornar o autor da narrativa que seu inimigo consome. E isso se faz com gestos, imagens, sinais simbólicos que induzem o outro a repensar sua própria opinião. Aqui você será roteirista, diretor e protagonista de cenas calculadas. E qual é o ritual? Primeiro, identifique a imagem que o inimigo tem de você. Arrogante, fraco, irrelevante. Depois, construa cenas que contradizem essa imagem de forma contundente. Se te veem como frio, organize um evento de escuta empática. Se te veem como desorganizado, entregue uma apresentação impecável, sempre com plateia. Segundo, a repetição. A nova narrativa precisa ser reiterada em pequenos gestos. Uma fala sutil numa reunião. Uma resposta estratégica a uma provocação pública. Terceiro, o espelhamento. Leve o inimigo a verbalizar sua nova percepção. Nunca imaginei que você fosse assim tão... Essa é sua vitória. Lei 3. A lei da concessão calculada. Nada desarma mais do que um presente inesperado. Um elogio, um reconhecimento, uma concessão que pareça espontânea. Mas cada gesto desses é parte de uma estratégia. Aqui você não está sendo generoso, está sendo cirúrgico. Você cria dívida emocional, confusão moral e ambiguidade de papéis. A concessão ritual se divide em 3 fases. Primeiro, a oferta. Diga algo como: você foi fundamental para esse avanço. Em voz alta, diante de testemunhas. Segundo, o silêncio. Não cobre nada, não peça nada. Apenas observe. O desconforto fará o trabalho por você. Terceiro, a retomada. Quando o inimigo se aproximar para retribuir, ofereça outra concessão menor, consolidando o ciclo de submissão voluntária. Um inimigo elogiado se vê diante de um dilema. Ou ele retribui, ou ele se torna pequeno. E, muitas vezes, ele retribui. Porque o ego quer manter a coerência. Com o tempo, ele começa a sentir que sua identidade está ligada à sua utilidade para você. Isso é domínio simbólico. Lei 4. A lei da isca de poder é a mais perigosa de todas. Mas também a mais eficaz. Você oferece poder. Sim, você entrega um papel de destaque, uma liderança simbólica, um acesso exclusivo. Mas tudo isso é moldado para criar dependência, para prender o inimigo dentro do seu jogo. E aqui você joga com a fome de ego. Etapa 1. Identifique o tipo de reconhecimento que seu inimigo mais deseja. É visibilidade? Controle? Aprovação? Etapa 2. Ofereça isso em pequenas doses. Uma indicação pública, uma nomeação informal, uma posição simbólica. Etapa 3. Condicione esse poder à sua presença. Faça ele entender que sem você, ele perde a posição. Etapa 4. Insinue constantemente que ele é insubstituível, mas jamais deixe ele tocar o cetro real. Quer exemplo? Delegue uma missão a ele. Algo importante, mas não essencial. Algo que pareça decisivo, mas cujo fracasso você já previu. E quando ele fracassar, você acolhe e oferece uma nova chance. E mais uma. Até que ele esteja emocionalmente preso à sua validação. Essa lei é a espinha dorsal da dominação simbólica. O inimigo que você transforma em peão se apega ao novo papel. E, sem perceber, passa a defender você como parte de sua nova identidade. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva. Ele já não consegue odiar quem lhe deu poder. Essas 4 leis funcionam como engrenagens. Uma alimenta a outra, e todas convergem para um ponto.
Transformação da relação. Você deixa de ser alvo e se torna maestro. Seu inimigo deixa de ser uma ameaça e se torna uma ferramenta, um espelho moldável, uma alavanca disfarçada. Mas cuidado, toda ferramenta usada em excesso se desgasta. Todo peão manipulado demais se torna imprevisível. Por isso você deve saber quando retirar a peça do tabuleiro. Quando oferecer o descanso simbólico, o exílio honroso, a promoção distante. Maquiavel sabia disso. O poder mais estável é aquele que não precisa provar sua força o tempo todo. No próximo bloco você vai ver como essas leis mudaram vidas. Histórias reais de quem transformou rivais em pilares, de quem usou a estratégia para vencer sem destruir, de quem compreendeu, como você está compreendendo agora, que o verdadeiro poder é invisível. Chegou a hora de ver essas ideias em ação. Palavras são poderosas, mas histórias transformam. E o que você vai conhecer agora não são teorias, são realidades. Casos concretos de pessoas que usaram as 4 leis para reescrever seus destinos, que saíram da impotência e construíram tronos sobre os escombros da sabotagem. Vamos começar com Clara, uma executiva que foi traída pelo seu braço direito em plena negociação internacional. O nome dela foi envolvido em um escândalo financeiro armado por alguém que deveria protegê-la, em vez de reagir com escândalo ou afastar imediatamente o traidor. Clara aplicou a lei da concessão calculada. Publicamente elogiou o trabalho do colega. Disse que confiava no caráter dele e que acreditava em um erro processual. Nos bastidores, ela levantou provas silenciosas, plantou desconfiança entre os aliados dele e o deixou cada vez mais dependente de sua defesa pública. Resultado: o traidor virou escudeiro. Defendia Clara em reuniões, filtrava informações para ela e, quando foi finalmente afastado, por decisão da empresa, saiu com uma dívida simbólica de lealdade que Clara jamais cobrou e nunca precisou cobrar, porque todos sabiam quem tinha vencido aquele jogo. Depois temos Tiago, um ativista político que enfrentava a oposição ferrenha de uma jornalista influente. Ela o acusava de oportunismo, questionava sua competência e escrevia colunas inteiras com indiretas ferozes. Tiago não rebateu. Ele estudou o histórico dela, descobriu que ela vinha de um meio intelectual elitista e que sempre desejou ser reconhecida por sua independência. Tiago, então, aplicou a lei da narrativa reprogramada. Convidou-a para mediar um debate público, reconheceu sua inteligência em público e, em conversas privadas, trouxe informações exclusivas que a colocavam em vantagem jornalística. Em poucos meses, a jornalista passou de crítica feroz a aliada discreta. Não por convencimento, mas por reescrita narrativa. Ela precisava manter a nova coerência simbólica que ele havia provocado nela. Esses casos não são exceções, são padrões. Camila, gerente de uma empresa familiar, viu 2 primos tentarem sabotá-la após a morte do fundador. Em vez de cortar os vínculos, aplicou a lei da isca de poder. Deu-lhes cargos de destaque, mas sem autonomia real. Alimentou o ego deles com pequenas conquistas enquanto consolidava o controle estrutural com quem realmente entregava resultados. Quando a divisão de lucros veio, ninguém questionou que Camila merecia mais. Ela havia liderado sem jamais bater de frente. E temos também Daniel, professor universitário rejeitado por um grupo acadêmico tradicional. Era visto como excêntrico, sem valor teórico. Daniel usou a lei da utilidade oculta. Aproximou-se de um dos líderes do grupo oferecendo dados para uma pesquisa. Dados que só ele tinha. Em troca, pediu apenas menção em notas de rodapé. Ao longo de 2 anos, tornou-se indispensável. Quando o líder caiu, Daniel assumiu a coordenação com o apoio de todos, até dos que o ignoravam antes, porque agora eles dependiam dele. Todos esses casos têm algo em comum: disciplina emocional. Nenhum deles agiu no calor da raiva. Nenhum buscou justiça emocional. Todos buscaram domínio estratégico. E mais do que isso,
todos entenderam que o inimigo não é um obstáculo. É uma peça, um canal, uma alavanca. Mas talvez o caso mais radical seja o de Leandro, um ex-detento que, ao sair da prisão, decidiu abrir uma cooperativa de reinserção social. Foi sabotado por um ex-colega de cela que invejava sua ascensão. O ataque veio com ameaças, difamações e até violência simbólica. Leandro aplicou todas as leis combinadas, ofereceu ao rival uma posição de mediação, elogiou sua habilidade de articulação de rua, reprogramou a narrativa ao ponto de colocá-lo como exemplo de redenção em palestras. O inimigo virou vitrine e jamais voltou a ameaçá-lo. Você percebe o padrão? Todas essas histórias mostram que o jogo da influência não se joga com força bruta. Se joga com tempo, sutileza e engenharia emocional. Se joga com leis. Se joga com silêncio. E agora, a pergunta que fica para você: qual dessas histórias te lembra sua própria situação? Qual dessas estratégias você já poderia ter usado e não usou? E qual delas será a primeira que você colocará em prática amanhã? Porque sim, amanhã você terá sua chance. Um comentário malicioso, um e-mail passivo-agressivo, um olhar enviesado. Isso não será mais ataque, será oportunidade. E quando o outro menos esperar, você já terá começado a transformá-lo, não em aliado, mas em instrumento do seu próprio império. Você chegou até aqui, absorveu a teoria, viu as estratégias em ação. Agora é o momento de transformar esse conhecimento em força prática. E isso não se faz com leitura passiva, se faz com desafio. Um desafio dividido em 3 fases, cada uma projetada para inserir, testar e consolidar a habilidade de transformar inimigos em peões úteis. Fase 1. Observação circular, dias 1 a 5. Você não age. Você observa, mas não como vítima, como estrategista. Durante 5 dias, seu único objetivo é mapear. Pegue um caderno e crie 3 colunas: nome, interação, reação. Em cada contato que você tiver com alguém com quem há tensão, registre o tom, a linguagem corporal, o momento e sua reação. Nesse período você irá identificar padrões. Quem te ignora sutilmente? Quem interrompe suas falas? Quem parece te apoiar, mas sempre tira o crédito? Anote tudo. E mais importante, não confronte. Silencie. O silêncio nesta fase é seu escudo. É também o campo onde o inimigo começa a relaxar e mostrar seu jogo real. Além disso, pratique o espelhamento sensorial. Tente se sentar do mesmo lado da mesa, usar vocabulário semelhante e manter contato visual sem hostilidade. Isso ativa os neurônios espelho do outro e reduz a resistência inconsciente. Você não está se rendendo, está coletando. Fase 2. Entrada controlada. Dias 6 a 12. Aqui você inicia sua presença tática. Selecione uma das pessoas mapeadas. Aqui representa menos risco imediato. E entre em contato com um elogio mínimo. Algo que não sugira bajulação, mas reconhecimento. Exemplo: notei que sua sugestão na reunião passada agilizou nosso cronograma. Essa frase é a isca. Se houver reação positiva, responda com um convite lateral. Nada direto, nada emocional. Apenas uma proposta de convergência leve. Talvez pudéssemos pensar em algo juntos nessa área. Se houver resistência, não insista, apenas registre e recalcule. Você fará isso com até 3 nomes. O segredo é não parecer mudança repentina. É parecer evolução natural da relação. No fundo, você está testando a vulnerabilidade narrativa do outro, verificando se ele está disposto a reprogramar a imagem que tem de você. Durante essa fase, pratique a escuta intencional. Não rebata críticas. Anote. Quando elogiado, aceite com um leve sorriso e mude de assunto. Nunca tente convencer. Faça o outro se convencer sozinho de que sua presença é inevitável. Fase 3.
Consolidação invertida. Dias 13 a 21. Agora você inicia o fechamento simbólico. Isso significa que você cria pequenos gestos de reciprocidade e depois se afasta levemente. Por exemplo, envie uma informação útil ao inimigo que demonstrou abertura. Um link, um dado, uma análise. Depois silencie. Não cobre. Espere. O que virá será a tentativa de contato. Uma pergunta, uma confirmação, um pedido de ajuda. Esse é o momento do pivô. Você responde com cordialidade, mas coloca uma condição leve. Claro, posso te ajudar com isso. Mas me diga uma coisa. Essa pergunta abre espaço para o controle da narrativa. Você conduz sem parecer controlador. Introduz novos termos, novas interpretações, novas possibilidades de aliança. Se tudo for feito corretamente, ao final do dia 21 você terá convertido pelo menos um rival em ativo funcional. Mas atenção, o objetivo aqui não é fazer amigos, é consolidar poder. Portanto, defina marcos. O que exatamente você espera? De cada movimento: visibilidade, apoio indireto, neutralização de ataques. Se não houver progresso claro, recue, reprograme e reinicie com outro nome. Esse ciclo deve ser repetido a cada 30 dias. E em 6 meses, você terá um novo mapa de poder. Não com aliados emocionais, mas com peões posicionados. E lembre-se, como diria Maquiavel, os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do Dizzy que a perda do patrimônio. O que isso quer dizer? Que a dor simbólica é mais duradoura do que a física. E por isso, quando você transforma um inimigo em peça útil, ele carrega para sempre a lembrança de que poderia ter te destruído, mas hoje trabalha para o seu império. Você está pronto para isso? Ou ainda se contenta em ser apenas respeitado? Jogo começou. E agora, as peças se movem por você. Você está prestes a cruzar o ponto sem retorno. Porque o que começou como curiosidade estratégica, agora precisa ser identidade. E identidade exige consistência. Não é mais sobre aplicar uma ou outra técnica. É sobre tornar-se alguém que habita o poder com naturalidade, mesmo cercado por olhares hostis. O encerramento deste caminho não pode ser apenas uma conclusão. Precisa ser uma convocação, um batismo. E, acima de tudo, um lembrete de que manipular o inimigo não é traição moral. É engenharia de sobrevivência em um mundo onde ingenuidade é sentença de exclusão. E você já entendeu isso. Já cruzou o limiar em que bondade sem estratégia é apenas fraqueza ritualizada. Em que a moralidade sem tática é o uniforme do derrotado. Porque você já viu, com seus próprios olhos, que o poder é uma dança. E o que você aprende a fazer com seus rivais define não apenas sua vitória, mas a arquitetura invisível do seu legado. Agora, ouça com atenção. Toda a sua trajetória até aqui foi para preparar seu retorno ao centro. Ao trono que, por algum motivo, você abandonou, ou nunca ocupou de fato. E esse retorno exige um novo código interno, um pacto consigo mesmo, um juramento que não precisa de altar, nem de testemunhas, mas que moldará suas escolhas daqui em diante. Esse pacto tem 3 partes. A primeira, nunca mais reagir no calor do momento. Toda emoção, por mais legítima que pareça, será decantada, digerida e transformada em ferramenta. O seu coração ainda sentirá, mas sua mão só se moverá com cálculo. A segunda, você jamais revelará seu verdadeiro plano a quem não precisa saber. Nem amigos, nem amantes, nem mentores. Porque todo segredo compartilhado é um campo de fragilidade plantado. Você falará por enigmas, agirá por camadas e protegerá seu centro como um castelo sem entrada visível. A terceira, você jamais permitirá que a imagem que tem de você seja mais poderosa do que quem você realmente é. Se pensarem que você é fraco, sorria. Se acharem que você é cruel, seja elegante.
Se o verem como previsível, mude. Porque cada percepção é um reflexo que você pode curvar e dominar. Com esse pacto selado, você pode finalmente se olhar no espelho com outros e olhos e reconhecer que tudo aquilo que tentaram apagar, sua intensidade, sua ambição, sua sede de ordem, são exatamente os dons que você vai usar daqui para frente. Mas desta vez, com consciência tática. E o que vem agora? Agora você se torna invisível quando quiser. Se mostra quando for necessário. E deixa que falem de você sem nunca entregar o ouro. Porque a sua presença, silenciosa, precisa, insinuante, será suficiente para mover salas, virar decisões e dobrar vontades. E se algum dia a dúvida te visitar, e ela virá, como sempre, você se lembrará disso. Os grandes líderes não foram aqueles que derrotaram os inimigos. Foram aqueles que os transformaram em memória estratégica, em monumentos da própria astúcia. Você não precisa destruir, precisa dominar. E dominar não é humilhar, é orquestrar, é transformar o ódio do outro em admiração enviesada, o medo em dependência disfarçada, a oposição em oferenda de lealdade tardia. E para isso você precisará de um símbolo, algo que te lembre desse pacto. Pode ser um objeto, um gesto, um ritual. Toda vez que você sentir a raiva, o impulso, a vontade de se provar, pare, pegue esse símbolo, respire e se pergunte: qual movimento agora me torna mais poderoso e menos previsível? Se fizer isso, você nunca mais será o mesmo. E ninguém poderá dizer que não foi avisado. Porque desde o início deste caminho ficou claro: o mundo é dos que sabem jogar. E você, a partir de hoje, joga com tabuleiros inteiros sob o seu domínio. Você já não é mais o alvo. Você é a arquitetura do jogo. Agora vá. E que cada inimigo que aparecer diante de você descubra tarde demais que sempre foi apenas mais uma peça no seu império silencioso.